Reenquadrado de Game Pés Descalços, volumes 8 a 10. We were bound to an ancient horse which galloped off towards a war which men had lost their reasons for before the first wife wept. Pois bem, você está chegando no último reenquadrado da temporada de Game Pés Descalços. Eu sou o Estranho. Eu sou o Gustavo Bocha. Sou o Iso. E o judeu ateu pro último episódio de Fato Estranho. Exatamente, estamos aqui encerrando essa temporada. O Reenquadrado é o nosso podcast em que nós lemos um mangá gradualmente. No caso desta temporada foi Game Pés Descalços em 3 programas. Esse é o último programa com os últimos 3 volumes de Game Pés Descalços. Então, ele é claramente para quem já leu esses volumes. Perfeito, perfeito. Sem mais delongas, vamos direto para Game Pés Descalços. Vamos encerrar essa jornada. A gente tinha terminado o volume anterior, o episódio anterior, com a morte da mãe do Gen, e, enfim, tudo na merda na vida do Gen. E aqui seguimos com a vida do Gen na merda. Exato, nada melhora nunca na história desse. Se bem que acho que esses 3 volumes talvez tenham os momentos de mais esperança até agora, de alguma forma. Que acaba rápido também, né? Sei. Mas a gente tava quase queimando pauta antes dessa gravação, e alguém falou, acho que foi o Bocha. Eu mesmo. Esse mangá, ele é muito formulaico pro tipo de mangá que ele é. Você quer elaborar um pouquinho sobre isso, Bocha? Primeiro, antes de ler de verdade, eu passei o olho por cima pra ver o que tinha, assim. E, tipo, ele é muito formulaico, até surpreendentemente, pro tipo de mangá dele. Porque, basicamente, eles encontram alguém numa treta. Aí, esse alguém numa treta tem alguma coisa lá que eles têm que resolver. Aí, eles se fodem muito nesse processo. Eles encontram alguém, cai na porrada com a pessoa, aí vira amigo da pessoa. Exato, também. Assim, encontra alguém, tem uma treta, tem que resolver a treta, é a fórmula pra toda a ficção já escrita. Mas é porque, ao mesmo tempo, isso acontece a todo momento, vai repetindo. Sim, mas tem o lance da porrada, assim, alguém encontra alguém, pensa, esse cara é um escroto, briga pra caralho e pensa, não, esse cara é uma vítima da guerra que nem eu. Dá um soco que a pessoa voa na parede, sempre. Vocês descrevendo agora, eu penso que até... Porque, claro, é a fórmula de qualquer ficção, mas eu penso que é muito a fórmula de um Battle Shonen mesmo, né? Sim. Vai lá, encontra o vilão sendo roubado, vence o vilão, e aí tem um flashback do vilão. Ah, não, ele é que nem eu. O vilão vira aliado. Duas fórmulas. Tem ou alguém contra alguém, briga com o cara... Pensa se é um filho da puta, pensa, não, esse cara é de boa, e a gente tudo sofre na guerra. Ou encontra uma pessoa de boa, pensa, esse cara é de boa, que pessoa de boa e a pessoa morre. Ou tem, tipo, essa pessoa um arrombado, e aí o game bate nela e acaba aí. Tem a fusão também. Tem bate na pessoa, bate no arrombado, ele fica boa, e fala, esse cara é de boa, e aí ele morre. Sim, tem essa fusão também. Esse foi o pintor do primeiro podcast. E nesse aqui vai ter também o menino do beisebol. Começa aí com o menino do beisebol. É exatamente que a gente começa, né? A gente até começa um pouco antes com a formatura do... Não, a formatura vem depois, né? Não, a gente começa a formatura não é com o volume, eu tô Nossa, maluco. a formatura... A gente começa... Eu tava lembrando que é o começo do volume. A gente começa com o cara do beisebol. Não, e a gente, sei lá, a gente começa com... A Guerra da Coreia vai acontecer. Eminência. Dessa vez ele tá até... Eu senti que nesses volumes ele tava até mais expressivo sobre o anti-guerra nesse pós-guerra, justamente, né? Se tornando mais vocal sobre isso, né? Antes ele o mangá manifestava esse sentimento e agora o game manifesta esse sentimento que tá cada vez mais difuso entre os personagens. Então a gente vai ver vários personagens nesses volumes que é anti-guerra, que é anti-militarista, etc. Antes disso a gente vai encontrar um menino que é muito a favor da guerra, que é esse menino do beisebol. E depois ele vira anti-guerra também, porque... Na verdade ele mas tipo, não, você era o mais anti-guerra entre nós, você só era muito a favor da guerra pra mostrar que você era anti-guerra. Algo assim mesmo, algo assim. Sim. Esse menino do beisebol, tipo, é bem... eu já vi esse personagem. Sei lá, eu não sei porquê, mas essa foi a primeira personagem que eu olhei. Essa já contou essa história, não? Tipo, beleza.
né? Ele é um pouquinho... Ele foi o cara que dá um sentimento mais de formulaico mesmo, porque ele aparece e tem todo o arquinho dele de, não, é isso aí, vamos lutar pra você ficar bem, e aí ele fica bem, e aí ele não fica mais bem, e é isso. O que é triste, né? Tipo, a gente tá rindo e zoando disso, mas, tipo, né? São pessoas morrendo por conta de uma situação terrível, que é essa bomba que deixou esse lastro que vai se arrastar por esses volumes todos também, né? Esse rastro da guerra, da bomba segue. Não só da guerra. Não acaba. E de fato, pra mim, fixa a mensagem de que, caraca, mano, todo mundo, não todo mundo, mas sei lá, a maioria das pessoas que ele explora um pouquinho de porquê tá sendo ruim, a pessoa literalmente fala, todo mundo que eu amo morreu pra bomba, sabe? É isso, sabe? Todo mundo naquela cidade perdeu todo mundo, sabe? Que coisa horrível mesmo, e deixa as pessoas miseráveis em personalidade e em situação de vida mesmo. É bem mal mesmo. Pois é, até esse menino do beisebol, por exemplo, ele encontrou uma outra... A pessoa da família dele que tinha viva era alguém que é no mesmo esquema da família do Gen ali, dos amigos, né, do Gen. Que é uma galera que estava fudida e se juntou. Aí, no caso, ele com a mulher ali, os dois estavam fudidos e se juntaram. E essa é meio que uma das grandes mensagens desse volume também, né, sobre como os órfãos da guerra foram só largados à própria sorte, né, os órfãos da bomba. Sim. Dito isso, paralelo a esse personagem do beisebol, que ninguém nem lembra o nome mais, é desenvolvido esse personagem do professor também. Não lembro o nome dele, Noda, alguma coisa assim. E é o professor que tenta usar os métodos de Paulo Freire para ensinar. Você não tá errado, não. É mesmo. É isso mesmo. Ele tenta, né, ensinar sem punição, com reforço positivo, tenta várias coisas interessantes. Usando o contexto daquela sociedade para ensinar as coisas. É isso sim. Isso não. É isso mesmo. E aí ele é demitido, os alunos fazem essa revolta. Aí teve um bom momento palestrinha ali, né, das crianças falando sobre o ensino, sobre esses professores que só ensinam com porrada. Caraca, e as torturas que eles passavam na mão dos professores, né? Tipo, caraca, velho. Que vai concluir no último volume, numa cena gostosa de uma surra nos professores. Exato. Mas vocês acham que o mangá ele fez um bom ponto sobre esse processo de educação nessa época? Eu acho que fez sim. Sim, com certeza. Bom, ele já tava antes com aquele outro professor escroto, assim, né, que tinha, então... Sim. Mas eu gostei que teve um exemplo positivo de olha esse professor que é um bom professor. Sim. Vai ter um outro caso mais pra frente também na formatura, né? Já que a gente tá falando de professores, na época da formatura, que a galera não quer cantar o hino, né? Os moleques não querem cantar o hino no último volume. Aí todo mundo vai passar os professores, falou, desculpa aí, vereador, né? Nossa, seu discurso ia fazer. E aí um professor fala, vou tomar no cu vocês, sabe? Tipo, discurso antiquado aqui, que retrógrado. Então tá começando a surgir mais vozes anti-guerra e isso é interessante no mangá. Ele levanta um ponto ali que é, sei lá, é fascinante pra mim, em algum nível parece quase sem solução, de que os professores que ensinavam todo o militarismo e o nacionalismo antes da guerra, passou a guerra, eles voltaram a ser professores, sabe? E ele fala, não é como se eles tivessem aprendido alguma coisa, eles voltaram para ensinar a mesma coisa, sabe? A educação deles se manteve, a educação que eles repassam. E é um ponto tão incisivo que eu fiquei, mas, tipo, você tem razão, mas eu não tenho nem a ideia de qual seria a solução para esse caso, sabe? É tão verdadeiro que me pegou de jeito ali. E que é tão verdadeiro que permanece verdade ainda, né? Até hoje. Com outros assuntos, né? Inclusive eu não sei se foi nesse comecinho ou mais pra frente, que alguém fala dos crimes de guerra japoneses na guerra. Pois foi na formatura também. Essa parte foi na formatura, você tem razão. E descreve graficamente também, caralho, alguém. E isso é uma coisa que eu gosto do mangá, que é ponto dedo, dando nome e dando exemplo. Sim. Ele nunca fala,
quem se informou sabe do que eu tô falando. Não. Ele lembra quem esqueceu, quem não sabe direito. E, obviamente, é pra lembrar e informar o leitor, né? Tipo... Também. O que é corajoso até também, né? Principalmente pra época, que é... Ainda hoje no Japão é corajoso falar dessas guerras. Até hoje negam. Então era importante terem essas falas, mas infelizmente... Uma parte mais didática também que eu gostei nessa parte que a gente tá conhecendo o professor, ele falando sobre o Red Hut, né, o Red Scare, que eles tiveram ali da caçada dos comunistas, e ele dá uns exemplos de acidentes com trens que aconteceram e tal. Com sindicalista... E meio que a propaganda e tal, e tipo, ele quase descreveu o que é basicamente uma operação Gladio no Japão. Eu não sei se teve exatamente a mesma coisa, tipo, dos Estados Unidos plantando terroristas pra, tipo, pintar sindicalistas e comunistas como vilões. Tipo, ele quase descreveu isso ali. Eu não sei se teve no Japão de fato ou não, se é informação pública ou alguma coisa assim, mas eu fiquei, interessante. Esse começo, inclusive, teve umas frases muito boas de anticomunismo que parece eu conversando com meu pai. Eu até postei no Twitter um quadro que não fale de comunismo, eu não gosto de comunismo, calha a boca. Esse tipo de coisa. Mas enfim, esse arco todo do professor, ele introduz um conceito perigosíssimo para a história, que é drogas. Pois é. Ele começa a falar de drogas, mas a gente vai concluir o arco da droga lá na frente, né? Drogas são do mal, hein? Drogas são do mal. Mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar na droga acabando com a vida do jovem. Antes disso, tem uma mini passagem do Gen que ele sai na porrada. Vocês notaram nesses volumes que as porradas estão mais violentas? Não, porque o Gen tá mais puto. O Gen tá muito mais puto. Caraca, mano. O que é inacreditável, mas o autor, acho que ele tem muito mais raiva, provavelmente, da escrotidão das pessoas pós-guerra, sabe? Sim. Em algum nível ele consegue perdoar a violência durante a guerra entre as pessoas, que é tipo só a miséria de todo mundo afetando psicologicamente, mas ele não tem perdão pra rico escroto depois da guerra, né? É isso. Era essa passagem que você ia comentar, suponho eu. Inclusive, eu não vou perdoar eles, acho que é a maior catchphrase do mangá. Acho que é a frase mais constantemente repetida. Sim. Um ponto. Pois é. Mas, enfim, as lutas estão muito mais violentas. E eu acho que isso que você falou, Judeu, é bem verdade. Tipo, dá pra perdoar quem era escroto logo em seguida da bomba ou logo depois da guerra, porque ainda tava tudo cagado. Aí, tipo, passou 5 anos e vocês continuam escroto, pau nos seus cu, sabe? Chega, né? E mais que isso, também tem um lance tipo, na época você comprou a ideologia militar porque você era otário. Mas vai se fuder, você viu a bomba estourar, você viu que deu merda. Como que você ainda não larga a mão? Você tava errado. Sim. E mais do que isso, como você quer voltar pra guerra, esse é uma perspectiva que, tipo, me deixou muito... Caraca, imagina como... Eu fiquei pensando, imagina como é horrível ter vivido isso, de tipo, visto a bomba, ter passado, viver sobre o regime de um país estrangeiro e tipo, alguns anos depois já tá indo pra outra guerra, velho. Que merda, sabe? Uma passagem que me chamou a atenção foi justamente na formatura também, quando eu não lembro quem que vira e fala, pois eu acho ótimo que a gente não tenha mais exército, é assim que tem que ser. Que dialoga com a tentativa hoje de alguns políticos trazerem o exército de volta pro Japão, como até agora estão tentando puxar nacionalismo, militarismo, que a mensagem não se perdeu, a mensagem não datou ainda. É o pai, porque acho que ele não era professor, na verdade, acho que era o pai de um aluno que vira pros professores e fala, que eles estão com o discurso retrógrado. Mas ele fala isso e também me chamou a atenção que ele até fala, quer saber que bom que o Japão perdeu a guerra, que eu acho que, tipo, foi algo que não foi dito no mangá até agora, e me chamou a atenção isso também do quão... Um pouco forte, né? Quão forte é dizer isso mesmo, né? Enfim, entra-se em 2 arcos que correm em paralelo nesse volume 9,
que é o despejo do Gen, e aí a eventual separação dele dos irmãos. Sim. E o arco da Natsui, que é a menina que tinha o rosto todo queimado. Eu quero aproveitar essa deixa pra fazer um comentário que eu queria fazer no primeiro podcast, mas não entraram no tema da Matsui porque ela era só um arco pequeno. Aí eu quis fazer no segundo podcast. Aí não entraram no tema da Natsui porque ela também era um arco pequeno. Mas a Natsui é o meu personagem favorito desse mangá. Eu adoro todos os momentos em que ela apareceu. Porra. Ela me comoveu desde o começo, quando ela tava com os insetos na cara, perguntando se ela tava bonita. Ela queria dançar. Agora tem o senso do vaso. E eu não tive a oportunidade de falar o quanto eu adoro esse personagem, porque ela não tinha virado a nossa pauta até então. O que é triste, o motivo pelo qual ela virou pauta, né? Porque no final ela teve uma vida bastante triste, né? Ela foi a que mais sofreu fisicamente com com a bomba em si. Foi a primeira daquele grupo ali vítima do pós-bomba também. Enfim, ela não teve um momento de alegria no final das contas. Ela teve, sei lá, né? Viveu alguns bons momentos com aquelas pessoas com a pouca oportunidade que eles tinham. Conseguiu criar boas memórias, mas é triste ver ela partir tão jovem, né? Esse arco dela ir atrás de fazer o vaso dela, porque ela queria ser colocada e aí alguém vai lá e quebra o vaso, achando que isso ia motivar ela a viver. E é aquela coisa, novamente formulaico. A gente sabe que quando começa esse rolê de acho que alguém vai morrer, esse alguém vai morrer. Todas as vezes assim. Você viu uma vez que falou, eu acho que essa pessoa vai morrer, ela viveu. E só que aí, nesse caso, a gente fica, mas, tipo, né, agora ela tá ficando disposta, eu acho que ela vai viver. Mas não é assim que funciona, Sim, né? por uns segundos. Com essa bomba não é assim que funciona. E sei lá, então, realmente ela é uma personagem que comove mesmo, porque de fato, em algum nível, sei lá, até sorte que o mangá é tão caricato na arte, assim, porque é difícil até de imaginar como ficou a feição dela, né? Deve ter sido algo horrível mesmo pra essas pessoas e ela querer continuar vivendo por tanto tempo, sabe? E o Gen, as pessoas com quem ela conviveu, tipo, deu motivação pra ela viver por um bom tempo, sabe? Foi só realmente agora no final que, pô, ela mesmo tava vendo que não tinha saído, que ela tava procurando, pelo menos, aliviar a dor nesses momentos finais, né? Não, mas o tema do suicídio acho que é muito constante nela, que quando ela conheceu o Gen, ela tava tentando se matar. Sim. E o Gen convenceu ela a viver. Aí passou o time skip e o Gen encontrou ela tentando se matar. Falando, vai se fuder, você me convenceu a viver e nada bom aconteceu. E o Gen convence ela a viver de novo. Pra ela querer morrer de novo. O Gen convence ela a querer viver. E quando ela finalmente engata, ok, viver é bom, ela descobre que ela tá terminal. E sei lá, é horrível falar isso, mas em algum nível eu mal consigo. Em algum nível, alguém não vende bem o bastante esse ponto pra mim como leitor, sabe? Não que ela devia ter se matado nem nada, sabe? Mas a vida tava tão sofrida que você tem a completa empatia na lógica dela de, tipo, só querer se livrar da forma fácil de algo tão terrível assim, né? Sim. É muito comovente o personagem mesmo, muito bem feito de começo a fim, eu concordo com vocês. Eu concordo também. E incentiva novamente essa reflexão sobre, caralho, não acaba nunca, né? O próprio Gen, ele fala, todo mundo que eu gosto vai morrer. E a gente fala, Gen, é foda. E aí vem mais uma pessoa e morre ele, caralho, mais uma. Nossa senhora, mas não para, né? Não para. Nesses volumes em específico foi surpreendentemente sacana, principalmente no último, vocês sabem. Sim, Puta que pariu. A gente vai chegar lá. Eu só queria comentar de passagem sobre trecho do despejo, que é, né, tipo, o rolê de uma... Não dá nem pra chamar de gentrificação, né? Porque, tipo, tava tudo destruído, né? Era um despejo porque, vamos aqui refazer as coisas. E aí, onde eu vou morar? Não sei. Caralho, cara, que plano de reconstrução de cidade é essa, sabe? Estamos reconstruindo a cidade pra você, agora vai morar na rua. É isso. Caraca, mano, que inacreditável. Essa é a ideia, no fim das contas eles não estavam preocupados. Não, de fato, né?
fico me perguntando como que tá sendo, como que foi visto, né, na época esse processo, e se teve alguma reparação histórica disso, de pessoas que simplesmente perderam as casas e foda-se. Ah, você construiu aqui depois que explodiu, azar o seu, também a gente vai tirar a sua casa daqui. Uhum. Sem nenhum plano, sem nada. É bizarro. Uhum. Em paralelo a esse despejo, tem esse negócio dele com ele dando tchau pros irmãos, né? Cada um vai seguir pro seu caminho agora. Eu fiquei meio... Eu não sei se bravo é a palavra, mas tipo, eu achei que o irmão mais velho era... Akira, o nome dele, né? Uhum. Eu achei... Ele é o do meio, o mais velho, eu esqueci o nome. Koji. Ele até fala, desculpa que eu sou tão fraco e covarde. E é tipo, parabéns que você perdoou ele, Gen. Eu não sei se eu teria, não. Sei lá, é entendível, mas pô, alguém tinha o quê? 15, 16 anos ainda? Ele nem tinha feito 15 ainda, acho que tava nem com tinha 13, feito... 14 por Ele aí. tava com uns 13, né? Pô, eu tenho minha vida pra seguir aqui, desculpa. Sei lá, ele provavelmente não... A história dá a entender que ele não ia abandonar eles, né? Mas... Alguém se ofereceu pra isso. Alguém se ofereceu e, tipo, mas não quer dizer que ele tem que aceitar, né? Exato. Ele se aproveitou desse altruísmo exagerado do Gen, no final das contas, em algum nível. Essa é a perspectiva que eu tenho, não sei. Eu achei um pouco escroto. Na verdade, tipo, a relação desses irmãos específicos sempre foi meio, né? Tipo, parece que o menino... Caraca, qual que era o nome dele? O menino da boina? Que é o... É o Akira, esse é o Akira. Não, o menino menino é o irmão... Ryuta. Uhum. Caraca, tinha esquecido o nome dele. O Ryuta, ele é muito mais irmão do que esses outros irmãos. Né? Tipo, ele de fato tá ali pro Gen e se preocupando com ele. E os outros estão meio que, eu tenho que morar nessa mesma casa e alimentar alguém. É isso. Sim. Tanto que o Ryuta, ele fica feliz, né? Tipo, quando alguém vai lá, é despejado, essencialmente, né? Tipo, ele fica feliz que ele vai poder morar com alguém agora. Pois é bizarro essa relação, porque é uma família que foi desestruturada justamente pela bomba, né? Tipo, sobrou só pessoa que não tinha a menor noção de como manter uma família unida, então... No final das contas é isso. Tiveram que achar outras famílias. Em algum nível, sei lá, isso eu lendo demais, eu não sei nem se essa parte do mangá é biográfica ou não, mas sei lá, talvez em algum nível era até sofrido demais pra essa galera viver vendo eles mesmos uns aos outros, sabe? Era demais pra todo mundo em algum nível. Não, acho que não é absurdo essa lógica, não. Ter essa família desunida trazia memórias ruins o tempo todo em algum nível. Uhum. Né? Sim. Sim. Mas, após esses múltiplos sofrimentos, aparentemente as coisas começam a se acertar um pouquinho, né? A venda dos vestidos das meninas, aí depois da morte da Natsui, só da outra menina que eu não lembro o nome, tá indo bem, eles estão ganhando um dinheirinho, alguém começa a trabalhar de pintor, né? Veja aí. Esse é mais um arco formulaico, né? Que é o... Vamos levar as cinzas da Natsui, o menino rouba as cinzas, encontra alguém, dá uma surra nessa pessoa... E aí faz amizade com ela. Dessa vez nenhum daqueles dois morreu, né? O menininho com o avô pintor. Não. Morreu a carreira de pintor do cara. Não, ele começou a trabalhar. Pelo contrário, estabeleceu a carreira dele. Bem melhor. Ele não tinha uma carreira antes. Mas, enfim, tem esse arcozinho do Gen começando a trabalhar com isso. Ele vai cair numa porrada violenta com os caras com os pintores primeiro, né? Quando ele quebra o cartaz de Rashomon. Uhum. Caraca, ele quebra o braço do maluco na porrada, mano. Caraca, isso tá muito violento. E depois, em retaliação, o malandro manda atacar alguém de faca. Pra cortar o braço dele. Cortar o braço dele, caraca, é muito absurdo o nível de violência que chega. Estranho, isso é briga séria. Pois é. O que vocês acham desse arco do Gen com a pintura? Que, tipo, a gente sabe que, né, Gen é inspirado pelo autor que viria a se tornar um mangaka. Não sei se fez parte da biografia dele, essa passagem como pintor, mas é interessante esse caminho, né, de ele estar retratando aqui como pintor. O que vocês acham? Judeu, o que você acha? Eu lembro que quando apareceu o primeiro pintor, que era o cara que não podia mais mexer nenhum dos braços, né, ele pintava com a boca, você comentou no próprio podcast estranho que, será que é agora que ele vai aprender? E, tipo, quando
quando apareceu esse pintor agora, eu nem fiz a conexão mais na minha cabeça, porque eu acho que a gente não vai mostrar o caminho do Gen virando pintor mais. E aí quando mostrou, eu fiquei honestamente emocionado. Tipo, eu amei a conclusão que o Gen chega sobre a arte, sobre esse discurso que ele faz com o velhinho ali, eles estão sentados ali no rio e ele fala sobre o aspecto sem fronteiras da arte, como isso se conecta, tão lindo. Eu fiquei com os olhos pesados lendo aqui, de verdade. Toda a mensagem anti-guerra, sabe? Se a guerra é um negócio da natureza humana, tipo, a arte também é. Porque uma coisa não pode ser usada para combater a outra. Eu achei uma conclusão maravilhosa. E, tipo, o Gen até falando ali, tipo, isso agora, achei o caminho da minha vida, sabe? Eu fiquei, caralho, mano, conseguiu, parabéns, tipo, porque é tão meta também no final das contas, né? Tipo, porque a arte, porra, mano, o Gen foi pro mundo inteiro, sabe? Essa arte que ele criou, de fato, transcorreu fronteiras, sabe? Viajou o mundo inteiro. Foi o primeiro mangá traduzido pro ocidente, né? De fato, quebrou barreiras, né? Ele foi a primeira forma de expressão que saiu do Japão, foi ele, que justamente estava versando sobre como a arte tinha esse poder. Então é poético, né? Uhum. Bem poético. Foi o momento mais inspirador pra mim e mais que levanta o ânimo do mangá inteiro pra mim. Ele discursando sobre o poder de derrubar fronteiras da arte, numa arte que, quando ele estava escrevendo, eu imagino que ele jamais imaginou que ia de fato transcorrer tantas fronteiras assim, que ia de fato viajar o mundo, mas viajou, conseguiu sim. Maravilhoso, amei esse arco com o pintor, amei a conclusão do Gen de querer virar pintor. Sim. Não sei, mas mais alguém tem algo pra comentar? Eu monologuei aqui um pouco. Ainda que seja pintor de propaganda, né? Mas, enfim, mas diz aí, Bocha. Eu acho que o Judeu já falou bastante, mas se for acrescentar algo, eu só quero retomar como é interessante mesmo, como isso tinha sido jogado lá e não tinha sido retomado de forma direita, né, até o momento, e aí a gente finalmente vê um pouco disso aparecendo. Eu só acho que talvez tenha sido um pouco cedo na história, porque a gente não recobra isso até o final da história. Tipo, a gente não vê ele vou mais da parte artista dele, né? Tipo, só no final ali. Vai pra Tóquio, artista em Tóquio. Pra todos os efeitos, ele tem um emprego mais do que ele tem com a carreira artística, né? Mas eu gosto que a carreira artística dele é usada como um reflexo do quanto ele gosta da Mitsuko. A menina que surge nesse último volume que a gente vai entrar agora. A última que vai entrar pro Gen gostar e morrer. Mas... última no mangá, porque eu presumo que a vida do Gen isso vai acontecer ainda por muito tempo em Tóquio. Sim. Sim, a gente não viu o arco de Gen em Tóquio, mas vamos aproveitar essa deixa pra entrar então nesse último volume, porque justamente, né, ele se interessa pela arte, começa a trabalhar e aí time skip, porque tipo, ok, finalmente as coisas começaram a encaminhar, então a gente pode dar um avanço na história aqui, né, porque não tem mais tanto sofrimento, né? O pessoal tá trabalhando, tá vendo o jogo de beisebol lá do Hiroshima Carps, e o Gen vai se formar, aí tem a parte da formatura que a gente acabou já salpicando antes, e tem essa primeiro amor da vida do Gen, agora ele com seus, 16 anos ali? 17 anos? Passaram-se 2 anos, não lembro, acho que foram uns 2 anos. Ele tá com uns 15, 16. Ele não tá se formando? Ele tá se formando, mas é do ensino fundamental? Junior High, ele tá se formando, não sei. Eu lembro que em algum momento desses volumes fala que ele foi fazer alguma coisa com 13 anos, e aí, tipo, nesse momento da formatura fala que passou 2 anos, então... então acho que 15... 16, acho que ele deveria ir pro que seria o ensino médio e ele não foi, né? Acabou não seguindo essa carreira. Mas aí ele conheceu essa Mitsuko, que era a filha do agora ex-patrão dele, né? Que ele dá um discurso ali, o patrão que era militarista, ex-militar, né? Militarista, conservador, e ele manda vai se fuder, o mercado de trabalho tá bom e eu não quero
Eu trabalho bem, você que se foda aí, otário. É muito engraçado alguém, né? Tipo, puta que pariu, você é filha dele. Puta que pariu, você é filha dele. Ele fica muito... Não é possível, velho. Não é possível. Do aspecto formulaico de gay, isso sempre acontece. Alguém, ele nunca acredita naquilo de primeira. Nada que acontece. Alguém morre, não acredito que essa pessoa morreu. E tenta reviver a pessoa. Aí recebe essa informação. Não, eu não acredito que é mentira. Quem quer mentir pra você sobre isso, gay? Alguém conspiracionista. Mas nessa eu tô com ele. Puta que pariu, não é possível que você filho dele. Bem novelesco mesmo. Então, ele entra num ar meio novelesco aí de final de vida. Eu queria comentar um pouco sobre isso, porque, tipo, tem esse arco sobre essa menina, é trágico também que ela morre, a gente pode falar disso, mas eu queria a percepção de vocês, vamos começar com o Iso, sobre esse último volume, se ele tem cara de que o autor tava encaminhando pra um final, ou meio que só acabou? Você sente que essa última passagem com a Mitsuko era a forma que ele queria concluir essa história? Ou meio que é onde acabou a história? Então, eu tava pensando nisso enquanto eu lia, porque eu lia sabendo que era o último volume, e ele não tava soando como o último volume, ele tava soando como um volume normal. Sim. Como a fórmula do Bosch rolando aqui. O que aconteceu pra cá é que acontecendo mais vezes, assim. Mas ao mesmo tempo, eu acho, gente, é isso porque gay não tinha uma coisa que demandava um final. Tipo, não tinha uma linha de acontecimentos que uma hora ia ter que começar a acontecer e pensar, pô, agora que tá nisso, tá acabando. Acho que gay foi só, de fato, uma sucessão de acontecimentos que rolaram antes dele ir pra Tóquio. Então tem uma jornada narrativa que conecta todas as histórias, exceto acontecerem com o gay e acontecerem em ordem cronológica. Eu concordo. Primeiro que, quando eu li as últimas páginas desse volume específico, eu pensei, quer saber, tipo, todo meio que final de arco desse mangá foi exatamente nesse formato de, tipo, acontece a tragédia e aí tem, tipo, umas 5 páginas de mas levanta a moral, que nem levanta tanto assim, só um pouco, sabe? Você não compra a mensagem heróica no final das contas. E eu pensei que o mangá terminar assim foi condizente, foi coerente com tudo que foi até agora, sabe? Então eu comprei isso. E em algum nível, tipo, a gente tem que concordar que não é que falta a tragédia pra contar da guerra, mas mas chega de mostrar desse menino, coitado, né? Tipo, a gente mesmo começou esse podcast comentando que não se ganha muito em contando a mesma tragédia 5 vezes, sabe? Sim. Não é que se perde, tipo, é importante contar, mas você não afeta mais o leitor, a pessoa que tá lendo da mesma forma, sabe? Sim. Então, se realmente não tinha uma visão diferente pra contar essas histórias, era o momento pra terminar mesmo. Eu acho que terminou quando tinha que terminar, sim. Dito isso, eu acho que a Mitsuko trouxe uma visão bacana. Porque foi o Gen se apaixonando, porque foi... Sim. Eu achei legal porque mostrou ele crescendo, se envolvendo de diversas formas, e também explorando outro tipo de conexão que ele tem com uma pessoa que ele conhece. Porque tudo até agora, tipo, a relação de amor era quase que intrinsecamente conectada com a sobrevivência, sabe? Tipo, a gente se ama, você é meu irmão, porque a gente tá aqui sobrevivendo junto, né? E aqui teve uma relação de amor que não tá necessariamente, tipo, ele amou essa menina não porque ele tava precisando dela pra comer, sabe? Pra ter uma casa. Tava fora dessa relação tipo, quase primitiva humana, sabe? E tem uma questão esperançosa também de ver uma pessoa apaixonada, tipo, no sentido de que alguém passou por tudo que ele passou, por todos os traumas, tudo. Que tem um certo descanso em ver... Olha alguém todo bobo pensando acordado em alguém. Você tem razão. Isso traz um estado de mente que permite esse tipo de bobeira voltar ali. Não, quando você começa a ler isso, tipo, você vê o gay todo envergonhadinho, é uma leveza no mangá que não teve até agora, não, sabe? Não teve, não. Isso é. O que é, Bosch? É que tipo, é uma leveza que é esfaqueada depois. Então, não dura nada nessa leveza. Então. E essa leveza justamente Deus dá e Deus tira.
Esse foi, eu acho que o aspecto que a Mitsuko trouxe de um pouco diferente sobre essa mesma história, né? Que é a história do alguém conhecer alguém morrer. Trouxe um aspecto diferente que ela foi a primeira que foi tipo, e ela morreu. Então, tipo, de um dia pro outro. Eu acho que foi a última faceta que não tinha sido explorado tanto, que era o, tipo, tem gente que do nada, de um dia pro outro, morre. E é isso. E tipo, ele nem se despediu dela, né? Exato, não teve o arco de sofrimento que aconteceu com a mãe, que aconteceu com a Natsue, que aconteceu com a irmã dele. Não teve todo esse arco de caramba, vamos. O próprio menino do beisebol que quase morreu e voltou e depois morreu. Ele foi só de ok, olha só, conheço alguém legal, estamos se entendendo, olha que bacana. Aí ela morreu. É até um pouco abrupto, mas eu acho que é parte da ideia. Não, né? mas é isso mesmo. É pra ser abrupto porque é isso, sabe? Tipo, a bomba tá matando até agora, sabe? De um ponto de vista assim, ok, mas do ponto de vista narrativo é meio estranho. Eu acho meio. É que talvez eu consigo sentir alguma estranheza por essa ser, tipo, a história que, entre aspas, opta por terminar o mangá. Na verdade, não, porque tem a parte do amigo ainda. Mas essa de tragédia da bomba, especificamente, essa é a última, e aí sou estranho o mangá querer terminar com essa. Mas é o que o Judeu falou, a impressão que eu tenho é que o Gen terminou várias vezes. Parece que, talvez pelo histórico de publicação, ele terminava e aí ele fazia aquelas páginas de mas vamos lá, rumo ao futuro. E aí ele voltava. E aí, tipo, acontecia um monte de coisa, um monte de tragédia e, ok, vamos rumo ao futuro. E aí vem o próximo volume. E aí aqui aconteceu a mesma coisa, só que não teve um próximo volume, ele foi o último. Faz sentido. Se eu concordo com você, Bocha, em um aspecto, é que talvez não tinha a técnica nem na época pra isso, mas eu acho que a morte da Mitsuko em termos narrativo merecia um impacto maior. Na quadrinização até, tipo, você descobre que ela morreu retângulo pequeno na página, né? Tipo, merecia uma página, essa menina morreu do nada, sabe? Um impacto maior pra isso. Sim, acho que se o intuito era esse, tipo, de mostrar que tem gente que parece que tá saudável, mas vai morrer por causa da radiação da bomba, merecia um impacto na forma com que é contado. Também, ao mesmo tempo, a gente vê isso bastante. Aí, tipo, não só uma novidade ao mesmo tempo que então... Ele só vem mais surpreendente, mas o desenrolar disso é conhecido. É a fórmula que a gente tanto falou. Exato. É só porque acho que existe um grau de impacto de mortes que esse aí ele dá uma quebrada, meio que transforma, sabe? Não sei. Essas superações do game sempre acontecem muito rápido e aí dá uma soa um pouco estranho, né, nesses pontos. Tipo, morreu. Foda, né? E aí, tipo, tem ela na paisagem com ele falando alguma mensagem positiva e, tipo, você nunca compra a mensagem positiva que ele tá, tipo, depois que a irmã dele morreu, depois que a mãe morreu, sempre teve esses momentos de, não, mas a superação, o que? Que superação, cara? Superação, caralho. Bom, mas tipo, ele não tá errado, porque, tipo, ele sobreviveu, cara. É que ele tá pulando a fase da tristeza nas mortes. Narrativamente é um tiquinho estranho, eu concordo. Mas a história não termina com a Mitsuko, tem um último arco de acontecimentos que é desse amigo, que eu nem lembrava direito desse amigo, na verdade. Quem é que ele teve esse arco de drogas nem morto aí, né? O arco Proerd. Cara, esse arco, puta merda, pra que acaba com esse arco também, né? Eu senti de todas as coisas que soaram meio estranho, acho que o que mais soou estranho foi, tipo, esse menino morreu, e aí o Ryuta foi lá e matou os caras, e eles tiveram que se separar e acabou o mangá, sabe? Tipo, esse foi o que mais soou como, ok, eu vou encerrar a história aqui, e aí eu vou fazer algo pra fechar a história. Porque isso também que aconteceu. Justamente, a gente tem que tirar o Ryuta do game, pro game poder terminar a história. Pareceu isso mesmo. Foi, É uma coisa que eles fazem de tempos em tempos. Vamos tirar o Ryuta do game. Ai, voltou o Ryuta. Vamos tirar o Ryuta do game. Você tem razão. Não é a primeira vez que acontece isso. Bom ponto. Da última vez foi, inclusive, literalmente isso também. Foi. O amigo morreu, ele foi lá vingar o amigo e... Então, é que o mangá que a gente não leu, porque não saiu, é que o Gen encontra o Ryuta em Tóquio, né?
E os dois foram pra Tóquio. É. Então, esse foi literalmente o que aconteceu com o Ryuta da outra vez. Eu vou pro reformatório, ele volta uma semana depois. É alguém falando pro Ryuta, pode ir embora. Aí uma semana depois ele chegou, Ryuta, tudo bem? Vim pra Tóquio também. Sim, é verdade. Mas acho que todos concordamos então que é um final que soa estranho, né? Nem é um arco divertido de comentar, né? É uma história bem whatever, né? Sendo o último do mangá, não é nada que o mangá nunca falou, porque as palestrinhas também acabam ficando um pouco parecidas quando elas chegam na última. Mas eu gosto muito do final de eu sou um assassino alguém. Não, assassino é quem fez a guerra, caralho. Assassino é quem fez crime na Coreia. E ainda ele manda assassino esse aqui, e começa a desenhar o rosto de todo mundo, sim, né, no mangá. Esse aqui, esse é mais assassino que você, esse aqui é o imperador. E reforço, o que eu adoro é que o mangá dá nome, dá rosto, dá detalhe, nunca deixa subentendido. Vão entender de quem é pra quem é o teu Deus. Não, aponta com tudo, assim. Tem aquela frase lá que alguém comenta que viu em algum filme que eu já esqueci qual é também, que é: se você matar uma pessoa, você é um assassino. Se você mata 1000, você vira um herói, né? Essa é a diferença, né? Eu achei que essa parte final coube bem aí. Você não é assassino não, cara. Você que é o herói. Pode fugir da polícia de cabeça erguida. Teve, antes da gente só pro final, teve um aspectozinho que você comentou, bem de passagem estranho, eu não queria me esquecer de comentar, que é meio que o gay mete o pau no militarismo do chefe dele, né, basicamente, né, que ele não era um diretor, não lembro agora. Ele era um ele era algum militar e ele era um ex-militar e ele era diretor da companhia, né? Era isso. Isso. E ele, comenta especificamente. Eu achei interessante, nesses volumes, pelo menos mais uma outra vez foi comentado sobre o militarismo fora da guerra, do quão nocivo ele é mesmo assim, sabe? Então, ele menciona um monte de professores ali que eram ex-militar, o professor de educação física era ex-militar e pôs as crianças pra correr pelada na neve, e aí, esse cara agora que tá fora do exército, mas tem toda essa mentalidade mesmo de, obedeça e cala a boca, sabe? Faz o que eu tô mandando e acabou, que é uma mentalidade tão não, sei lá, cooperativa, sabe? Principalmente os caras estão lidando com arte, né? Eu achei que o mangá tinha isso pra comentar ainda nesses volumes finais sobre a mentalidade militarista, mesmo fora da guerra, o quão ela não é nociva pra relação entre as pessoas. Se transforma mesmo nesse robô de comandos. Tem. Foi parte dessa mensagem justamente mais vocal anti-guerra que teve nesses últimos volumes. Acabou contrastando mais essas ideias, né? Mas beleza. Eu acho que é isso. A gente encaminhou pro final de game e foi... ele terminou meio como a gente tava falando, né? Foram tantos ciclos meio repetitivos que a gente, né, fica sem uma grande conclusão, né? São várias pequenas conclusões que teve ao longo da jornada inteira. Mas, como é tradição, a parte que o Bocha mais desgosta, a gente vai comentar. Eu quero ver os comentários gerais de vocês sobre a experiência de ter lido o game, a importância, se vocês consideram que tem alguma importância histórica aí nessa leitura, e a opinião geral de game, começando com o Izu. Qual que é a sua opinião geral de game? Eu achei muito bom, bem melhor do que eu achei que seria, pesado. Achei que, caralho... Mas sinceramente eu achei relevante, eu projeto e presumo a relevância que tenha na época, porque obviamente eu não vivi nem a época, e muito menos o Japão da época, assim. Sim. Mas eu acho que até hoje, ele é muito relevante. Eu presumo que foi ainda mais subversivo na época, mas acho que hoje o texto dele ainda é acusatório, relevante, importante, e é um discurso antinacionalista e anti-guerra que podia ser mais forte hoje. Concordo. E eu reforço, que eu já mencionei 1000 vezes, eu respeito muito o quanto é um mangá com raiva. Um mangá que explica porque tá puto, aponta dedo, acusa mesmo, tá pouco se fudendo. Não fala aquelas pessoas ali, só fala o imperador é um bosta, ponto. Ele falou várias vezes isso, né? E na época o imperador tava vivo, o imperador morreu em 89, sabe? Muitos anos depois.
Coragem. Uhum. O general MacArthur fez essa atrocidade aqui que aconteceu. Não é certas pessoas ficaram lá naquelas terras fazendo vocês sabem o que. Não. Eu gosto que o mangá ele é acusatório e ele é nervoso. Einstein foi o... Você sente que o autor tá puto. E eu acho importante. Einstein fez a bomba. Brincadeira à parte. Brincadeira à parte, assim, eu acho que tem um certo nível de putidão que é saudável pra uma obra. Nossa, eu concordo. Dá pra ver que colocou muita raiva na arte dele, assim. Colocar muita coisa pra fora, que eu não sei se ele verbalizava que nem alguém verbaliza. Se ele de fato socava todo mundo e xingava em praça pública, ou se ele teve que guardar algumas coisas e só aqui ele pôde soltar tudo que ele tinha. Eu acho que ele socou mais gente na mangá do que na vida real, mas a vontade devia estar lá mesmo. É fascinante você comentar isso, Iso, porque agora eu penso que, de fato, existem tantas obras anti-guerra, mas você não vê a raiva da anti-guerra normalmente, né? Tipo, eu penso, sei lá, pra usar um exemplo japonês, por exemplo, O Cemitério de Vagalume, que é, tipo, outro filme, tipo, uma outra obra pesadíssima sobre a tragédia da guerra, sabe? E ele chega a apontar uns dedos aqui e ali, mas não tem a raiva do negócio ali, tem o pesar só. O Túmulo dos Vagalumes, ele é semi-autobiográfico. O filme não é autobiográfico, mas ele é adaptado num conto ou num livro que é. Que é de um cara que passou por aquilo com a irmã. Então acho que ele é escrito principalmente com muita culpa, mais do que raiva. Uma auto-raiva, sim, mas... Não talvez. Em relação aos horrores em si da guerra, mas... Sim, mas o dedo que a obra mais apontou, que o autor original mais apontou foi pro espelho, especialmente, assim. Mas, sei lá, pensa todos esses filmes anti-guerras, é sempre o pesar da guerra, tipo, que merda que acontece, que pena, sabe? Podia, tipo, você não vê só, tipo, a raiva que esse mangá tem mesmo dessas pessoas especificamente, né? Eu gosto disso também. Sim. Bocha, o que você achou sobre essa jornada de Gen Pés Descalços que a gente conclui aqui neste programa? É muito importante mesmo, de fato, porque apesar de toda essa fórmula assim, e você meio que ir repetindo, vamos dizer, a ideia, né? Não acho que isso diminua, talvez, como vocês gostam de falar, às vezes cria algumas barrigas, né? Mas não necessariamente é um problema em si para o mangá. Acho que dá para aproveitar muito bem, tipo, no geral, todos os aspectos dele, de como ele faz justamente a raiva, que é sempre bem importante mesmo. E eu acho que o Gen, no fim das contas, acaba sendo um personagem bem parecido do começo ao fim, o que é interessante, ao mesmo tempo que a gente vê ele crescendo, ele sempre é bem parecido do começo ao fim, e algumas coisas assim são contadas de uma forma meio, como eu mencionei, meio tal, mas tirando isso, a importância do quesito da guerra é com certeza muito importante. Então, todas as críticas sociais fodas e tudo. Desculpa, escorregou. E todas as coisas assim que ele vai falando, vai acrescentando, sempre é importante mesmo. Acho que é sempre relevante, apesar de não chegar às vezes nos resultados, vamos dizer assim. Beleza. Judeu, sua opinião geral sobre Gen. Eu concordo com o que foi dito, absurdamente relevante ainda. Eu me senti meio, nesses volumes específicos, eu pensei, nossa, mano, a gente é meio parecido com o Japão, porque eu fiquei tão... Quando ele descreveu o apedrejamento e o arrastamento na rua do Mussolini para depois virar para falar que o povo japonês parece que eles tiveram que se curvar e pedir desculpa pela guerra para as pessoas que fizeram a guerra, sabe? Eu pensei, aqui não é nem um pouco diferente, sabe? A gente, tipo, livrou, saiu... Obviamente, não é comparável, é claro, né? O Brasil não foi uma guerra internacional que a gente passou, sabe? Mas a gente teve uma violência absurda exercida pelo governo nas pessoas, que as pessoas saíram tão ilesas
como no Japão, sabe? Eu me senti muito conectado pessoalmente com essa mensagem dele. Eu fiquei, ai, nossa, 2 mundos tão diferentes e a gente sente a mesma coisa, sabe? Né? Além de outros momentos específicos que eu achei tão relevantes, sabe? Até hoje em dia mesmo. Outro dia desse eu já até esqueci qual era o contexto, mas era alguma coisa que estava acontecendo na política nacional que eu pensei, nossa, eu lembro do Gen botando fogo nas pessoas que eram a favor da guerra e depois da guerra fingiram que eram contra, sabe? Alguma coisa no contexto nacional me fez lembrar especificamente desse momento. E eu fui lá, postei no Twitter. Então, obviamente, ainda, infelizmente, é muito relevante ainda. E didático também. Eu aprendi coisas lendo esse mangá que eu não sabia até agora, sabe? Que a bomba atômica foi jogada em cima de uma igreja. Eu não tinha a mínima ideia disso. Eu não sabia, não. E tá aí, ó. Tá aí. Muito bem. E você, estranho? A minha conclusão aqui para essa jornada, que novamente, realmente é muito relevante historicamente. De fato, nesses últimos volumes, não necessariamente nesse programa, eu já senti um pouco no anterior, a parte da fórmula foi cansando um pouquinho, de fato, admito. Era sempre interessante o resultado da jornada, eu sempre gostava de onde ele estava indo com a história. Mas o processo, ele era às vezes era meio cansativo. Então, às vezes, algumas conversas nessas últimas partes, eu sabia qual era o rumo da conversa, e aí eu ia fazer aquela leitura dinâmica, tipo, o Ryu, eu lembro num momento muito claro, quando o Ryuta foi falar com a Mitsuko pra ela dar uma chance pro Gen. Eu sabia pra onde tava indo aquela conversa. E aí, tipo, eu só fiz uma leitura dinâmica, o que tava acontecendo ali, e aí é isso, deu pra entender completamente a história. Eu confesso que eu fiz isso às vezes. Também. Várias vezes isso. Tem muito diálogo, né? Tem vezes que você lê o primeiro balão, você lê o segundo balão, você percebe que o terceiro balão vai ser um pouco redundante quanto ao... Ele explicita muito a opinião própria dele e repete. Então, era um pouco cansativo nesses momentos. Mas, assim, como história de forma geral, sempre era relevante, sempre era interessante. Eu acho que trazia algo interessante. Tanto que quando a gente discutiu sobre os acontecimentos tem o que falar. Porque não tem como comentar sobre essas passagens, né? O processo de ler tem essas pequenas lombadas aí pra gente enfrentar. Mas, como foi bom a gente ter colocado aqui, como sempre, né? Colocar nesse programa que é a motivação que falta pra eu ler. Esse mangá estava aqui, eu devia ter lido. Quem não leu, quem não tinha lido, né? Porque quem tá aqui já leu. Quem não tinha lido e usou o programa pra ler, eu acho que ganhou algo. Com certeza. É algo importante e que foi uma boa experiência que a gente conseguiu finalmente concluir aqui. E eu consegui tirar essa pendência da minha prateleira. Agora não mais vou olhar pra essa fileira com culpa da minha prateleira. Boa. Verdade, isso é importante, né? Muito importante. O podcast inteiro foi feito pra o estranho não olhar mais com culpa pra prateleira dele. Gente, tem um monte de coisa que eu tenho pra eliminar aqui. Não só esse podcast, é assim que o estranho propõe pauta. Exato. Devilman foi isso? Devilman nasceu de outros motivos. Aí, sei lá, se a gente quiser ler a saga do Demolidor da Marvel Deluxe, eu tô louco pra terminar de ler aqui, mas tem muito volume pra ler. Enfim. Aí vocês fazem um em quadrinho ao quadrado. Em quadrinho. É um bom nome. Mas muitos quadros. Já é difícil o pessoal lembrar o nome dos quadros. Imagina se a gente criar um com nome igual. Ou só mais um. Não dá. Não dá mais. Mas, como todo final de Jornada do Reenquadrado, a gente encerra a temporada e a gente começa uma nova, né? Há o anúncio de uma nova, que é uma nova jornada que a gente vai entrar de cabeça pra ler um mangá de 4 em 4 volumes, ou outros números, dependendo do episódio. Mas a ideia é ser de 4 em 4 volumes, uma próxima leitura. E já temos, né? A próxima leitura? Já temos, sim, estranho. Vai ser Seven Seeds, ou sei lá, 7 sementes. Não sei se essa é uma tradução válida ou não. Mas é um mangá de 35 volumes de Yumi Tamura, sempre muito bem ranqueado nos sites de mangá da vida, e eu nunca li, eu acho que ninguém aqui nunca leu, e esse é um também que dá culpa de tipo, nossa, esse mangá é tão bem ranqueado, tanta gente leu, todo mundo ama, e pô, eu não, porque eu não li isso até agora. Exato, ele é um mangá que é premiado, ele é o segundo mangá Josei com
a maior nota no Manga Updates. Então, tipo, né, o de maior nota é Kakukaku Shikajika, que a gente fez podcast. E aí tem esse segundo, que tem muitos volumes, 35 volumes são muitos. A gente não vai falar de todos na temporada. Sim. A gente vai seguir até o final. A nossa consultoria nos disse que dá pra gente terminar ali junto com o que o anime terminou, que é mais ou menos o volume 21. Então vai ser ali uns 5 programas, provavelmente, que a gente vai fazer. E vai ser uma experiência totalmente diferente, porque provavelmente todo mundo do podcast não leu. Talvez... Tá sob júdice isso, a gente vai definir. A gente não sabe o que vai fazer ainda. Não sabe como que vai ser, mas é isso. Vai ser Seven Seeds, um clássico do shoujo, do Josei. Não é clássico, é de 2000. Mas é um mangá bastante comentado. 2000 faz 21 anos atrás. É verdade, virou um clássico quase. Mas é uma jornada diferente. Eu tô curioso. É uma jornada que eu não sei nem o que esperar. Eu não faço ideia do que esperar dessa jornada. Eu não tenho um pingo de ideia nem da premissa desse mangá. Eu não tenho a mínima ideia. Eu sei que é de survival. É tudo que eu sei. Sei não me falem, eu não quero saber. Eu sei que faz uns anos, eu vi as tags desse mangá, pensei, esse mangá parece bom, vou pôr my wishlist. E aí passaram anos. Survival, Seven Seeds, tá mais pra Round 6. Nossa! Corta isso. Vocês vão poder editar isso fora do programa? Sei. Mas beleza, então no próximo Reenquadrado, daqui a um mês provavelmente, no seu feed vai chegar o primeiro episódio de Seven Seeds. Leia 4 volumes pra participar dessa conversa com a gente. Beleza. Até lá então. Até lá. Gather up the guns, the boys they've already gone high up the hills to shoot and try and kill your